Como você reage a críticas? Recentemente fiz uma pesquisa no meu Instagram e perguntei: quem é que gosta de ser criticado? E em média, 82% das pessoas responderam que não gostavam. Perguntei: quem aqui odeia ser criticado? E o resultado foi bem acirrado. Por fim, fiz a seguinte pergunta: quem aqui consegue se lembrar de uma crítica que recebeu lá na sua infância, dos seus pais, de um professor ou de um amigo e que causou uma mágoa profunda? E o interessante é que quase ninguém conseguiu responder essa pergunta. Como você reage a críticas? Se você for como a maioria de nós, provavelmente reage a críticas de uma ou mais formas erradas. Você instantaneamente se defende, parte para a defensiva e ataca quem o criticou, joga a culpa em outra pessoa e aponta os erros dela, inventa desculpas ou se afasta física ou emocionalmente da pessoa que o critica. Se alguma dessas atitudes descreve a sua reação habitual a críticas, não se sinta mal. São reações naturais, porém são formas erradas de lidar com o problema. As consequências de reagirmos negativamente a críticas causam, sabe o quê? Infelicidade, insatisfação e coisas piores. E ignorar esse fato pode trazer graves consequências. Acredite nisso. A maioria das pessoas odeiam críticas e as vê como um terrível inimigo, fazendo o possível para evitá-las e até mesmo atacando quem as fez. Como todo mundo, eu, Karine, também odiava críticas e tentei lidar com elas de todas as formas convencionais, ignorando, fugindo, negando, ficando ali na defensiva, discutindo, inventando desculpas e muitas vezes, o que era pior ainda, jogando a culpa em outras pessoas. As reações, elas podem ser muito mais destrutivas do que as próprias críticas. Olha só o quanto que isso é impactante. Lá em Provérbios, capítulo 15, 32, Salomão escreve assim: aquele que se recusa a ser orientado odeia a si mesmo. Quem escuta a repreensão adquire juízo. Salomão ainda diz que quem não consegue aceitar críticas causa sérios danos a si próprio. Ou seja, se você rejeitar conselhos e críticas, as coisas sairão do seu jeito, mas é justamente isso que o levará à ruína. São problemas insolúveis. E é isso que você pode esperar quando responde corretamente às críticas. Sabe o quê? Uma vida mais produtiva e plena. Então, aprenda a receber críticas. Mas, Karine, qual é o jeito certo de responder às críticas? Com a leitura do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, eu aprendi que existe apenas um único jeito de responder às críticas. O importante é saber que quando você responde adequadamente às críticas, perdem toda a capacidade de prejudicá-lo. Olha o quanto que isso é interessante. Se quisermos que qualquer crítica deixe de ser um inimigo temido para se transformar em um importante aliado, precisamos seguir 3 passos. E você quer saber quais são os 3 passos? Então anota aí. Em primeiro lugar, saber de onde ela provém. Depois, determinar a exatidão da crítica. Por fim, mudar a maneira como respondemos às críticas que consideramos verdadeiras, porque no íntimo a gente sabe se aquela crítica realmente é pra gente ou não. Quem é que critica você? O conhecimento e a experiência da pessoa que o critica qualificam para julgá-lo? A perspectiva dela é vasta e exata ou é restrita e distorcida? Faça essas perguntas para analisar essas críticas. Então, analise as críticas primeiro, para depois determinar qual será a resposta mais adequada. E esse último passo é o mais importante. Ele começa quando você escolhe não reagir instantaneamente à crítica, e sim pensar a respeito dela. Assim, você terá tempo de analisá-la, refletir sobre sua fonte e exatidão, e em seguida determinar a melhor resposta. Críticas geralmente nos pegam desprevenidas, de surpresa, e isso nos assusta. Porém, não precisamos fugir daqueles que nos criticam ou nos atacam. As palavras talvez incluam exageros e generalizações e podem vir de uma pessoa que queira apenas nos ferir deliberadamente. Mas podem ter verdades também que podemos usar ao nosso favor
e para o nosso crescimento. Se o intuito de quem o criticou for simplesmente magoá-lo, talvez seja melhor repensar a respeito desse relacionamento com essa pessoa. Porém, na maioria das vezes, o objetivo de quem nos critica é apenas corrigir, proteger ou contribuir para o nosso crescimento. E aí eu gosto de chamar de feedback. Entretanto, entender tudo isso suaviza o quê? O impacto e nos ajuda a receber a crítica de forma muito mais objetiva. O fato é que, seja qual for a intenção de quem nos critica, quando damos o próximo e último passo desse processo, a crítica perde o poder de nos magoar e é capaz de ajudar-nos. Bom, hoje senti a vontade de falar com vocês exatamente sobre autorresponsabilidade, para que você possa olhar para a crítica não como inimigo, mas como algo que possa te levar para um outro ponto. Mas não esqueça de analisar quem te critica. Muito obrigada por continuar me acompanhando. Não se esqueça de seguir as minhas redes sociais apenas digitando Karine Barros Canabrava. Um excelente dia e até mais!